Bom dia, paz, irmãos. Mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, nossa reflexão para esta manhã, para a gente começar bem o nosso dia, tá bom? Vou ler aqui o livro de Tiago, que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ouçam só que interessante, a palavra está dizendo que ouvir faz parte, mas só ouvir não resolve nada. A gente tem que praticar o que a gente ouve. A gente tem que viver o que a gente ouve. Parece tão óbvio, né? Mas tem coisas óbvias que precisam ser ditas e repetidas até que a gente entenda, compreenda por completo, né? E a gente só pode realmente dizer que entendeu quando a gente passa a viver. Quando nós sofremos uma transformação, vivemos uma transformação. Porque enquanto a gente lê, a gente aprende e não pratica, é como se não tivéssemos aprendido, né? Apenas ouvimos. Pois muito bem, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Como assim, Gandra? Bom, quando você aprende na palavra que você deve abandonar o pecado e não abandona o pecado, você está sendo só ouvinte, você só está ouvindo. Você continua a mesma pessoa. Então, na verdade, você não aprendeu. Você não é praticante da palavra. Quando você entende que o Evangelho é sobre um perdão que nós não merecemos e continua vivendo como uma pessoa que não encontrou perdão e pior ainda, continua vivendo como uma pessoa que não perdoa a ninguém, você é só um ouvinte. Você ainda não é praticante da palavra. Nós precisamos aprender sobre o perdão imerecido, sobre o perdão que não merecíamos e que encontramos no sacrifício de Jesus e praticarmos a mesma coisa. Aprendermos a perdoar as pessoas. Não, você não perdoou. Muitas vezes você diz que perdoou, mas continua remoendo mágoas do passado. Continua sofrendo por causa de fatos ocorridos no passado. Você continua deixando esta mágoa e esta falta de perdão controlar as suas ações do presente e até do futuro, se você não se tornar um praticante da palavra de Deus. Enquanto isso continua aí machucando, vira e mexe, você continua se lembrando de coisas que já não faz mais sentido lembrar, você ainda não aprendeu sobre o perdão. Você ainda não é praticante do perdão. Mas você pode dizer: mas fui magoado tão profundamente. Se você soubesse o que me fizeram, o que aconteceu comigo, a situação pela qual eu passei, você diria que não é fácil perdoar, que não tem como perdoar. Olha, poderia até talvez compreender um pouco, mas dizer que não há como perdoar eu não posso, porque fui perdoado de coisas terríveis. Encontrei perdão em Cristo de coisas que você nem imagina. Agora, como é que eu posso acreditar nesse perdão e achar que as outras pessoas não merecem o mesmo perdão? Como eu posso encontrar alegria e uma nova vida no perdão que eu recebi e negar esse perdão a outras pessoas? Viver remoendo essas mágoas, viver tratando as pessoas como se ainda hoje ocorressem as mesmas coisas. A palavra diz que devemos perdoar nem 7 nem 70, mas 70 vezes 7 ao dia, se essa pessoa se arrepender. Se a pessoa se arrepender, você precisa perdoá-la. É fácil? Não. Também não é fácil se arrepender de certas coisas. Também não é fácil reconhecer os erros. Se não foi fácil para esta pessoa se arrepender, reconhecer o seu próprio erro, mesmo que seja muito difícil para você perdoá-la, entenda que ela fez algo, né? Nesse sentido, de demonstrar o seu arrependimento, de corrigir o seu erro. Perdoe, não foi fácil para ela também. Perdoe. Deixe de lado as mágoas. Não deixe que a mágoa, a falta de perdão, trave a sua vida, aprisione a sua vida. Tire de você a oportunidade de viver coisas maravilhosas, novos tempos, por falta de perdão. Sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Grande engano é fazer de conta que aprendeu, fazer de conta que entendeu e não praticar e não viver. O interessante é que nos versos anteriores, eu li aqui o 22,
Do verso 19 em diante, Tiago diz o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Enquanto você não aprender a ouvir, enquanto você não for tardio para falar, enquanto você não for tardio para irar-se, você apenas é ouvinte. Você é apenas um ouvinte, não um praticante. Verso 21, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Que você possa desfrutar de um novo tempo, de um novo modo de viver, de um novo jeito de relacionar-se com as pessoas, tornando-se um praticante da palavra de Deus, alguém que aprendeu sobre perdão quando foi perdoado, alguém que aprendeu sobre amor quando foi amado. Independente de ser você quem você seja, quem você é, o que você fez, o que você viveu, você encontrou amor e perdão. Que você pratique estas mesmas coisas no que diz respeito ao próximo, no que diz respeito a quem te magoou, a quem te feriu. Enquanto não aprende a perdoar, ser só um ouvinte. Amém? Vamos ser praticantes para a glória do Senhor, viver de verdade o Evangelho de Cristo e não apenas repeti-lo, não apenas proclamá-lo, pronunciá-lo, mas vivê-lo. Pense nisso. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, no Senhor somos aperfeiçoados. No Senhor nós nos encontramos. No Senhor encontramos perdão, encontramos amor. Ajude-nos, Pai, a praticar estas coisas que aprendemos com o seu sacrifício ali na cruz. Não queremos mais ser apenas ouvintes. Queremos ser praticantes. Colocar em prática, fazer diferença, vivendo de forma diferente, para a honra e glória do Senhor. Que nenhuma oportunidade que nos seja dada nesse dia seja desperdiçada, jogada fora. Que possamos viver o Evangelho genuíno, verdadeiro. Que possamos ser praticantes do amor ao próximo. Não é uma questão de merecimento, mas uma questão de amar como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus. Amém.